Voltamos com o programa Grandes Temas e o programa dessa noite é dedicado à campanha Maio Laranja, que visa o combate ao abuso infanto-juvenil e por isso o tema de hoje é violência contra crianças e adolescentes. Nós debatimos justamente antes do intervalo, né, essa situação, os dados estatísticos e como esses números são no Estado, infelizmente, crescentes. A Ilana destacou esse aspecto, né? E de modo geral o Brasil conta entre os 5 países sem conflito armado que tem os piores índices relativamente ao homicídio de adolescentes e crianças do sexo masculino com idade entre 10 e 19 anos. São dados do relatório Um Rosto Familiar à Violência nas Vidas de Crianças e Adolescentes. E é uma estatística, no caso do Brasil, porque são 50, em 2015, 59 mortes para 100 mil pessoas nessa faixa etária. É uma realidade próxima de países em guerra. Tá? E um outro dado interessante que aí eu partilho com vocês é o fato de que a maioria da violência contra crianças e adolescentes no Brasil incidem por uma questão também de etnia, de raça, né? Em 2014, 75% dos mortos, crianças e adolescentes, eram negros ou multirraciais, 18% brancos e 7% das vítimas não declaravam. Ou seja, tem uma questão também, e a Daniela citou esse aspecto, né? A Ilana também, o fato de que nós vivemos um encurtamento do Estado, portanto, redução de investimentos em políticas públicas que penaliza justamente a população mais vulnerável, os pobres, os negros, moradores de periferia, justamente esse grupo que tem pouca informação, pouco conhecimento e, portanto, não se constrói como sujeito de direitos, né? Júlia, você gostaria de comentar algo a respeito? Isso, eu ia também reforçar o que você já pôde trazer através dos dados, que exatamente vivemos praticamente um extermínio da nossa juventude, onde se recortássemos aí, exatamente são jovens de periferia, negros. Aqui em Natal, a maioria dos casos acontece na Zona Norte e Zona Oeste. Então, realmente precisa, algo que se perdeu no meio do caminho. Então, foi negligenciado desde o início. Esses jovens que muitas vezes a mãe não tem um acesso a um pré-natal, não tem um acesso a uma maternidade plena, e ele, muitas vezes ele cresce num ambiente completamente desfavorável porque não tem direito a uma creche, aí vai uma série de situações que fazem com que aquele contexto familiar seja completamente desfavorável. Então, realmente precisamos, sim, investir em políticas públicas, e é isso o grande desafio. Eu posso me colocar aqui enquanto representante da Frente Parlamentar, que é um fórum que acontece há 12 anos aqui na Câmara de Natal, ininterruptos. Então, são 12 anos dedicados à política da criança e adolescente. Mensalmente temos um debate relativo a esses direitos, seja puxar uma temática como o 18 de maio, o combate ao trabalho infantil, a gravidez precoce, tantos outros temas que passam pela Frente Parlamentar. E aí, desses temas que são levados a conhecimento do público, temos também a articulação da rede. São mais de 120 instituições governamentais e não governamentais que fazem parte desse fórum de discussão, onde de lá surgem iniciativas, projetos de lei, campanhas, emendas ao orçamento, porque tudo muitas vezes fica na boa vontade se não tiver a questão orçamentária que assegure os recursos. E o que percebemos também é que os recursos, apesar da demanda ter aumentado, apesar da carência muitas vezes nos serviços estarem aí evidentes, muitas vezes há uma diminuição no que se refere ao orçamento da criança e adolescente, para a criança e adolescente. Isso nós temos acompanhado sistematicamente na nossa pesquisa, no acompanhamento também do orçamento. Eu falo isso tanto o município quanto o Estado. Então, o grande desafio é esse, muitas vezes articular a rede, que a gente possa sair das nossas caixas, né? Porque é um desafio enquanto frente parlamentar de articular esses entes, articular esses atores, porque não se pode pensar na política da criança e adolescente sem
pensar na transversalidade dela, sem pensar na educação, na assistência, né, na cultura, enfim. São várias áreas que precisam se interligar e precisam realmente que tenha as políticas efetivas, porque senão vai acontecer aí, estamos aqui em outros anos, outros 18 de maio, lamentando os índices alarmantes da nossa juventude estar sendo morta por falta de um apoio, né, pela negligência do poder público. Perfeito. Daniela, você gostaria de complementar? Eu gostaria, porque assim, quando você foi falando, foi fazendo assim um filminho na minha cabeça, né? E eu participei um pouco do processo de construção do Plano Estadual dos Direitos de Criança e Adolescente, junto ao CONSEC, né? E uma coisa que nos fica muito forte é exatamente assim, em termos de legislação, o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei extremamente ousada, avançada, adequada, consegue na sua conformação compreender desde a proteção, né, da promoção de direitos até a defesa de direitos, né? Então, os seus 3 eixos, ele envolve toda uma gama de segmentos da sociedade no sistema de garantia de direitos que faz com que isso deveria ser efetivado, né? E é uma política, a política de criança e adolescente, ela não é uma política setorial, ela é transversal. E quando ela é transversal, muitas vezes os entes não querem se enxergar dentro dela. E muitas vezes é mais difícil eu conseguir identificar o orçamento para ela, porque é transversal dentro do orçamento da educação, da saúde, da assistência, da segurança pública, da habitação. É difícil até de mensurar o que é destinado para a criança e adolescente. E aí quando você percebe que essa criança está em todos esses âmbitos, né? E como é que esse desenho vai se fazendo, vai se conformando. Então, assim, é um grande desafio. Enquanto legislações, nós estamos muito bem assistidos até então, né? Que as coisas têm sofrido muitos reveses aí, até então nós temos um cenário interessante. No processo de construção do plano, nós fomos nos dar conta de quantas leis estaduais nós temos. Nós temos leis para tudo, para a qualidade da alimentação das crianças, né, no ambiente escolar, que não pode ser assim, que tem que pensar na obesidade infantil, que tem que pensar nas crianças com diabetes, com não sei o que. Eu disse, tem lei para tudo, mas como é que se dá visibilidade e isso se incorpora dentro das ações de Estado, né? Eu acho que esse é o grande desafio. É importante lembrar que, com o Estatuto da Criança e Adolescente, quando o Estatuto fez 25 anos, saiu um estudo que mostrou o quanto os índices, né, de violação de direitos, de situações de vulnerabilidade que crianças e adolescentes viviam foram melhorados depois do Estatuto da Criança e Adolescente, né, que é realmente um instrumento importantíssimo para que essa situação ela fosse revertida. Só que aí a gente cai novamente num momento de extrema vulnerabilidade, né, onde vários desses direitos começam a ser atingidos, e aí a gente volta a situações de 20 e tantos anos atrás, né? Então é este o risco que a gente tem que estar bastante atentas, porque realmente são índices que, com a melhoria muito significativa depois do Estatuto da Criança e Adolescente, começa realmente, né, a ter um retrocesso muito grave com relação a isso. Eu queria só complementar aqui, estava falando até em off, com relação à importância de estimular a denúncia, mas depois que estimula a denúncia, como é que essa denúncia chega e tem uma resolutividade? Muitos casos, infelizmente, ficam impunes porque não tem tempo ou demora muito para que esse caso possa ter a resolutividade. Então, existe hoje uma precarização, muitas vezes, dos serviços que são ofertados. Para vocês terem ideia, só tem uma delegacia especializada para atender o Estado todo. É humanamente impossível que se tenha um delegado, tenha uma equipe comprometida para atender uma demanda que não vai dar conta. Então, deveria ter pelo menos uma delegacia regional, no interior. Salientando que ela só funciona de segunda a sexta e em horário comercial. Não tem botão, é verdade. E aí precisa tudo isso, precisa passar pela reestruturação dos conselhos tutelares, das delegacias especializadas. Então, essa rede realmente, há uma fragilidade nos serviços que são ofertados e, infelizmente, em muitos casos ficam aí impunes por não ter exatamente a estrutura que deveria
para que a denúncia que chega até o Disque 100, a denúncia que chega até o Conselho Tutelar, ela possa realmente que os agressores sejam responsabilizados. Infelizmente, ficam aí casos e casos que, acompanhando, né, através, você vê o caso de Yasmin, foi rápido o desfecho, mas quantos outros ficam aí invisíveis que não têm o desfecho que queríamos? Porque depende da repercussão que tem na mídia. Sim. E não há possibilidade de que todos os casos de violência tenham essa repercussão, né? Então realmente fica... eu queria passar para vocês uma questão que vem de Ana Clara Freitas, do bairro Tirol, aqui de Natal, que diz o seguinte: sou mulher e por isso sei como o assédio é muito frequente. Mas não fui educada sobre isso. Agora que também sou mãe, não sei como devo abordar essa questão com minha filha, nem ao menos se há uma idade correta para falar com a criança. Creio que esta é a angústia de muitas mães. Gostaria da opinião dos convidados. Então, eu passo a palavra para vocês. Eu acho que isso você tem que conversar com a criança o quanto mais cedo possível, né? E é isso que a Daniela estava falando no início, de falar sobre a sua autonomia, sobre o seu próprio corpo, né? Que o corpo é dela, que ela não deve permitir que outras pessoas, mesmo pessoas próximas, porque a gente já foi falado aqui, né? Que o abuso muitas vezes vem do próprio ambiente familiar ou de conhecidos. Muitos estudiosos apontam que a partir dos 4 anos de idade já é uma boa idade para você começar a falar com sua criança sobre isso, né, com seu filho, sua filha sobre isso, para que realmente ela fique menos vulnerável a esse tipo de situação, né? E aí a questão do assédio também, que a telespectadora coloca, a gente tem que começar a identificar onde é que começa a origem ali daquela violência que ela vai se complexificar, né? Então é o assédio na rua, a naturalização de alguns comportamentos, que também foi comentado aqui, né? Essa cultura do que o corpo da mulher ele é público, você pode dizer qualquer coisa sobre ela, e isso desde muito cedo, né? As meninas elas sofrem muito esse tipo de situação. Então, eu acho que é preciso conversar muito com as meninas e com os meninos, né, a respeito desse respeito ao corpo da criança, ao corpo da menina, ao corpo da mulher, né, enfim, para que essa situação ela não venha se agravar e chegar a um extremo. Então, não é para se esperar que a criança ponha alguma questão, né, Daniela? É já criar esse espaço. Na verdade, de diálogo, né? Primeira coisa, né, eu acho que é sempre uma grande angústia. Primeiro porque nós, não, como a mãe mesmo disse, nós não nos formamos aprendendo a lidar isso. Nós fomos criados numa cultura em que você falar sobre a sua sexualidade ainda era um tabu. Nós somos ainda dessa realidade. Então, você romper e criar uma nova relação com seu filho, com sua filha, se torna até mais angustiante, porque qual é a minha referência, né? Se eu não tive a referência, ou naquela referência era, não, isso aqui a gente não fala agora, deixa para você perguntar mais lá na frente e tal, você não precisa saber disso agora. Então, assim, é também entender o que a sua filha ou seu filho está trazendo para você, que tipo de brincadeira está fazendo, como é que os sinais que isso vão lhe dar. E na brincadeira saudável, é na brincadeira saudável que você vai dizer, né, que sua filha pode também brincar com a bola, que o seu filho pode sim cuidar das bonecas da filha, né? Pode também, eles podem brincar juntos e isso não é um problema de menino e menina, né? Que as cores não são separadas. Então, até o processo de você educar esse filho e educar essa filha para saber que eles são sujeitos, né? E que eles vão ter prazer, que eles vão ter cuidado com o seu corpo e vão estabelecer uma relação de não mito com a sua vida, com o seu corpo, é importante para essas famílias, né? E a gente sempre, são questões muito recorrentes e eu me lembro, dando uma lida cuidadosa no plano de enfrentamento de abuso e exploração sexual, os itens, né, a estrutura dele traz exatamente essa questão do protagonismo da criança e do adolescente nesse autocuidado, nessa prevenção e nessa identificação. Então, isso é cedo, mas isso também não pode ser um ambiente ansiogênico.
Isso se dá na forma de que ela vai fazer brincando, porque a criança é pequena, mas a criança de 10 anos ela já vai poder fazer com outro tipo de fala, com outro tipo de elementos, né? Então, observar que fase, o que seu filho, sua filha está trazendo, para que você possa mediar um diálogo com algum programa educativo, não ter o cuidado com isso também, né? Mas eu acho que tem alguns materiais pedagógicos que hoje dá para pesquisar, né? Eu acho que hoje tem algumas referências de materiais que são muito importantes e educativas. O que eu acho que é o mais importante é a relação de confiança que se estabelece, que a criança sinta confiança de procurar os pais a qualquer momento para poder relatar, né, algo que possa ter ocorrido. Então, se essa conversa ela se dá desde muito cedo, de uma forma muito tranquila, muito aberta, né, e a criança sente confiança de procurar o pai, procurar a mãe, procurar o cuidador, cuidadora, seja quem for, para relatar situações que esteja vivendo de um possível abuso, possível violação, isso é o que é mais importante. É importante que a criança ela consiga chegar até você para falar e contar. Tem que enxergar na mãe a melhor amiga nesse sentido, né? A questão da Ana Clara me fez pensar numa lição de filosofia que é de um filósofo francês, chamado Merleau-Ponty, porque a gente normalmente fala, eu tenho um corpo, e as pessoas pensam que podem dispor desse corpo, né? Eu posso usar esse corpo. Quando o Merleau-Ponty diz, não, eu sou um corpo, né? Eu sou um corpo. Então, se a gente consegue transmitir isso para a criança, você é esse corpo. Há uma identidade com essa, e não pertença, portanto, eu posso dispor dele, né? Não, eu sou esse corpo. Então, a inviolabilidade do corpo, a proteção desse corpo é a proteção de si mesmo, né? Então, eu acho que isso é importante. Aí, criar esse espaço de diálogo com a criança é fundamental. Santiago Júnior, a gente conversava aqui agora há pouco, né? Há várias formas de violência contra a criança e adolescente, e se a criança às vezes está muitas vezes fora da escola, como você destacou, não é? Um lugar onde ela poderia aprender mais sobre si mesmo, a tornar-se cidadão e sujeito de direitos, está desinformada aí, explorada muitas vezes, né, com trabalho infantil. Às vezes o espaço escolar também, né, ele pode oferecer vulnerabilidade para a criança, infelizmente, né? Então, a questão do bullying, eu acho que está bastante presente também na realidade das escolas, sobretudo, não exclusivamente, mas sobretudo na periferia, não é? Essa naturalização de certas diferenças e a prática de atos de violência, às vezes física, mas sobretudo também psicológico, né? Você poderia dizer alguma coisa? Sim, a escola hoje é um espaço também de violação, né? E nós temos também nessas tipologias hoje de denúncias no Disque 100, tem em primeiro lugar a violência, temos a violência física, temos a negligência que está em primeiro lugar, temos a violência física, temos a violência sexual, temos o bullying também, que está ali classificado. E esse espaço é também um espaço de atenção, né? Hoje nós temos nas escolas também uma grande preocupação por parte dos professores. Agora, uma pesquisa recente que foi lançada, que dobrou o número de professores com transtornos comportamentais, né? Justamente por conta dessa situação hoje que você tem nas escolas, em relação ao número excessivo de alunos na sala de aula, alunos com necessidades, com números cada vez mais crescentes de alunos dentro dessa sala, e o professor não dá conta. E as crianças, nas suas relações ali, elas sofrem o bullying. Hoje a criança, pela sua questão, se é obesa, se é uma criança portador de deficiências, fim da vítima, e realmente isso preocupa. E isso gera situações da criança, como, por exemplo, a evasão escolar, o desinteresse, o desestímulo. Por isso que a questão hoje importante também é dos pais, os responsáveis, terem ali o compromisso de acompanhar os seus filhos. Nós temos muitos pais irresponsáveis por essas crianças, ou responsáveis, que falam, muitas vezes, mencionam a questão da escola, mas não participam das reuniões de escola.
Isso é básico para você saber como é que está o desenvolvimento do seu filho. Então é importante que os pais ou responsáveis, eles tenham esse acompanhamento das suas crianças na escola, nesses espaços, para que realmente possam fazer um acompanhamento e elas tenham uma condição de educação salutar. E não que a escola seja um espaço de violação. É importante, desculpa, estou interrompendo. Ilana, por favor. É só para a gente ter o cuidado assim, de pensar numa rede ampliada de apoio, porque imagina, muitas vezes os pais têm uma carga horária de trabalho extremamente extensiva, né, e não consegue estar presente, não consegue ser liberado do trabalho para estar presente na escola, não consegue fazer aquele acompanhamento que ele gostaria, o pai ou a mãe. Então, por isso que é importante isso que a Júlia trouxe, de pensar essa rede de apoio, de uma escola bem estruturada, né, com professores bem remunerados, e uma rede realmente de suporte que possa também contribuir com esses pais que são trabalhadores, né, que têm uma vida extremamente aí difícil, seu dia a dia extremamente difícil, que muitas vezes não conseguem acompanhar da forma como gostariam seus filhos nas escolas. Sim. Né? Vou só interromper aqui também com relação à ação em escola. A própria escola também tem que estar no contexto dessa rede. Articulado com os conselhos tutelares, com CREAS, com CRAS, com a unidade de saúde, porque não pode ficar apenas na sua caixa também, dentro da educação, tem que articular. E foi pensando nisso que a frente parlamentar também saiu um pouco das dependências da Câmara e foi até as escolas. É o chamado Projeto Escola na Frente, que vai também, leva os representantes das redes, dessa rede de proteção para as escolas. Teve uma escola que a coordenação pedagógica disse que não sabia como lidar com um jovem que teve praticamente overdose dentro da escola. Outra escola também que contamos com a participação do Conselho Regional de Psicologia, da automutilação, que foi até pouco tempo era aquela questão da baleia azul, passou a baleia azul, mas realmente ficou essa questão da automutilação até chegar até o suicídio. Né, os conflitos internos desses adolescentes, que eles fazem isso para chamar a atenção, porque não tem um lar estruturado muitas vezes. Então precisa desse suporte e precisa que a escola também tenha o suporte, porque os professores não são super-heróis. Eles não vão saber como muitas vezes lidar com uma situação que foge até do controle deles. Então precisa que tenha essa articulação com esses outros atores, que é de fundamental importância. Importantíssimo, sem dúvida, Júlia. Nós vamos agora a mais um rápido intervalo e você que está nos assistindo em casa pode aproveitar esse tempo justamente para enviar a sua questão pelo nosso WhatsApp para o número 99193 6032 e participar do programa de hoje. Até daqui a pouco.